Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma tarde, para meditarmos aqui na palavra do Senhor, no Salmo 113. Salmo 113 diz assim: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma tarde da bênção, né? Tarde com Deus. E para mim é um motivo de bastante alegria estar aqui ministrando a palavra do Senhor por mais uma vez. E o salmista nos convida mais uma vez a louvar ao Senhor, a estar louvando ao Senhor. E o salmista, né, no discorrer desse salmo, ele diz assim: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Desde que nós levantamos até o momento que o sol se põe, vamos louvar ao Senhor. Porque é motivo, nós temos motivo para estar louvando a Deus. Louvando a Deus na maneira como nós estamos dentro do nosso lar, da maneira como nós estamos dentro da nossa casa, nos nossos afazeres do dia a dia. Precisamos estar em comunhão com Deus. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao Senhor. E ele diz: exaltado seja o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? O salmista, né, ele faz assim um contraste. Ele pensa assim: meu Deus, quem é como o nosso Deus? Um Deus que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Apesar de Deus ser um Deus tão grande, ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. E mais ele diz que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. O nosso Deus é aquele que, apesar de ser grande, né, soberano, está acima nas alturas, ele se inclina para ver e para socorrer o pobre e o necessitado. Que levanta, né? Que ele ergue o pequeno do pó, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Olhando para essa palavra, né, nós podemos lembrar de José, quando ele esteve ali no Egito, né? Foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. E os ismaelitas o vendeu lá, né, como escravo para servir na casa de Potifar. E dali José saiu preso e ficou 2 anos preso, né, ali no Egito. Injustamente, mas dali também ele saiu para reinar, para ser o governador do Egito, o segundo homem. Abaixo de Faraó só existia José. Então nós vimos aqui que o Senhor, né, ele levanta do pó o necessitado e do monturo o necessitado e ergue o pobre do pó. E ele diz mais que ele faz com que a mulher estéril habite em família. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Temos o exemplo de Sara, que era estéril, idosa, e ela habitou em família. Temos exemplo da mãe de Sansão, né? Que ela era estéril e teve Sansão. Temos exemplo de Isabel, mãe de João Batista, que era também estéril e avançada em idade. E o marido também. Temos vários exemplos. Ana, que era uma mulher estéril e foi a mãe de Samuel. E depois que Samuel nasceu, ela teve mais 5 filhos. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus,
É esse Deus soberano a qual nós servimos. Mas Ele se importa com aquele menor. O Senhor se importa com aquele pequenininho que acha que não tem talvez até mais jeito para a situação. Mas Ele vai ali e pega o pequeno, o que não é nada, e o coloca no meio dos príncipes, que faz com que a mulher estéril também seja mãe de filhos. Veja bem, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós temos como nosso Deus, né? Um Deus soberano, mas que Ele se inclina para atender às nossas necessidades. Nós vimos na palavra de Deus que Deus é um Deus grande, terrível, temível, mas também sofredor. Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe aonde nós temos uma necessidade. O Senhor sabe aonde tem uma ferida aberta que precisa ser curada, ser restaurada. O Senhor sabe a necessidade do nosso lar, da nossa família, o Senhor conhece. Para Deus não existe impossíveis. Para Deus, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor diz que operando o Senhor, ninguém impedirá. Quando o Senhor quer trabalhar, ninguém impede. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós professamos. Então, nessa palavra, é uma palavra muito boa, né? Uma palavra peculiar, que nós precisamos entender. Que o Deus, apesar dele ser grande, que está sentado num trono, é o mesmo Deus que olha para as nossas necessidades, que olha e vê como nós somos pequenos, né? O salmista Davi diz assim: Senhor, não me castigue na tua ira, nem me repreendas no teu furor, porque se o Senhor for olhar a iniquidade, ninguém subsistirá na tua presença. Porque nós somos falhos, somos pequenos, somos pó. Mas esse Deus, apesar dele ser grande, estar sentado no trono, ele se importa conosco, que somos pequenos. Se nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, formos fiéis com o Senhor, como foi José, como foi Ana, que implorou ao Senhor um filho, e o Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor também faz com que nós vamos sair dessa necessidade, que é talvez até vergonhosa, né? Quantas situações nós estamos muitas das vezes e nós sentimos vergonha por estar naquela situação. Mas esse Deus, Ele pode te levantar e te tirar dessa situação de vergonha. Quem está sentado no monturo, nós sabemos que o monturo é o quê? É um lixo, é um lugar onde joga lixo, é onde ninguém quer estar. É uma pessoa que está no monturo, uma pessoa, né, que está à beira da sociedade, que é onde ela encontrou uma maneira, muitas das vezes, de sobreviver através do lixo do monturo. Mas Deus quer nos restaurar. Seja qual for a situação que nós estivermos, seja que tipo de lixo que nós estivermos, muitas das vezes nós nos sentimos nada, nem um nada. Muitas das vezes nós nos sentimos seres desprezíveis. A sociedade olha e fala, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai ser nada. É um coitado, é uma coitada. Mas Deus tem a maneira dele trabalhar. E quando o Senhor fala, Ele cumpre a sua palavra. Para Deus não existe impossíveis, para Deus não existe. Quando Ele quer agir, quando Ele quer trabalhar, Ele abençoa, não importa como. Não importa como, nós precisamos entender que nós vivemos por fé e não por vista. Se formos olhar pela razão, nós não, né? A gente não tem esperança. Mas a vida daquele que serve o Senhor, ele vive por fé e não por vista.
Por isso que nós entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus grande, poderoso, que tem prazer em ajudar aquele que tem necessidade, que ele reclama a ele ouve e responde. Que Deus venha nos abençoar, falar mais alto em nossos corações e fique com Deus. Amém.